Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, neste novo dia. Você que tem acompanhado o projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus, neste projeto nós estudamos diariamente um capítulo da Bíblia de maneira mais detalhada, mais profunda, extraindo assim os ensinamentos capítulo a capítulo e seguindo a narrativa bíblica. Em nosso estudo de hoje, nós vamos acompanhar o estudo de Gênesis, capítulo 29, e o tema A História da Família de Jacó. Então, ontem nós vimos Jacó saindo de sua casa em Canaã e se dirigindo à região de Padã Arã. E agora vamos ver como foi a chegada dele ali nas terras de seus parentes. Gênesis 29 conta a história da chegada de Jacó a Padã Arã, seu encontro com Raquel e subsequente seu casamento com Lia e Raquel, que eram primas, né? Como já falamos, naquele tempo era comum casamento entre parentes. Nos mostra também a competição entre as irmãs pelo amor de Jacó. O capítulo explora os temas do engano, competição, perseverança e trabalho duro de Jacó. Serve como um lembrete das consequências do engano e da importância da integridade e do trabalho duro para alcançar nossos objetivos. Vamos aos comentários então. Versículo 1, Mesopotâmia. Então, Padã Arã ficava nesta região da Mesopotâmia. Os filhos do Oriente não eram cananeus. Embora não fosse em Canaã, não fosse, né? Então ali as terras de Canaã, era Mesopotâmia. Versos 2 a 4 nos traz os pastores, naturalmente utilizando poços. Jacó conheceu Raquel diante de um poço, da mesma forma que o servo de Abraão encontrou a esposa, a Isaque. Talvez até o local pudesse ser o mesmo, em razão de Deus ter feito com que muitos eventos importantes ocorressem junto a poços. Eles se tornaram um símbolo do cuidado e da bênção de Deus. Verso 5, o termo filho é usado aqui num sentido amplo. Na verdade, Naor era o avô de Labão e o pai deste era Betuel. Versos 6 a 8, a pergunta de Labão: está ele bem? Ao perguntar sobre Labão, no idioma original, Jacó que perguntou, emprega o termo shalom, utilizado na narrativa bíblica de um modo peculiar. Quanto ao nome de Raquel, é uma palavra carinhosa que significa ovelha meiga. Ela era filha do irmão da mãe de Jacó, ou seja, como já falamos, eram primos. Nos versos 9 e 10, o comentário nos traz que, estando Jacó ainda falando com os pastores, aproximou-se Raquel e deu como um reflexo da chegada de Rebeca ao poço há muitos anos atrás, lá do capítulo 24. Mais uma vez, a sincronia de Deus foi perfeita. A providência divina é encontrado mais uma vez na história do povo de Deus, dos filhos de Deus.
O verso 11 descreve que Jacó beijou a Raquel. É importante também frisar que aqui houve uma manifestação de carinho, de alegria. Sem dúvida alguma, o filho mais novo de Isaque ouvira muitas vezes a história do momento em que sua mãe conheceu o servo de Abraão junto ao poço. Jacó sabia que o encontro deles havia sido providenciado por Deus. Percebem a importância de passar aos filhos as experiências vividas com Deus. Verso 13. A apressada recepção de Labão é similar ao capítulo 24. Talvez ele esperasse encontrar outro rico representante da família de Abraão. Já percebemos que Labão era um homem muito ganancioso e por isso essa recepção a Jacó, pronto a pagar um significante preço pela noiva. Contudo, ele apenas encontrou um jovem fugitivo. Não é claro se Jacó contou ao seu tio a história completa da sua saída de casa, né? Não nos é declarado, não nos é apresentado esse detalhe. Verso 16. Lia e Raquel. Os nomes significam vaca e ovelha. Chega a ser engraçado, né? Curioso. Respectivamente, o que não destoa de uma família que criava gado. Do verso 17, apresenta Lia com olhos bacos, porém Raquel formosa, de porte e de semblante. Nos dá a entender que havia uma diferença no aspecto físico de ambas. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Lia tinha olhos fracos. Então são várias traduções bíblicas que descrevem personalidade apagada, enquanto Raquel tinha belas formas e personalidade vibrante. Olhos meigos, que significa bacos. A palavra hebraica aqui, traduzida é rak, como tenros. Desde a Septuaginta empregou-se essa tradução e muitos comentaristas têm seguido. Assim pode ser que os olhos dela tinham uma aparência precisamente oposta à da tradução adotada pelos comentaristas mencionados. Contudo, o fato de Jacó não ter se atraído por Lia tende a indicar um contraste entre as duas irmãs, o que não se evidencia com a segunda opção de tradução. Talvez os olhos de Lia, bem como sua personalidade, não tivessem o brilho e o vívido calor que o oriental admira. Agora os versos 18 a 20, o amor de Jacó por Raquel fez com que 7 anos de trabalho passassem rápido. O salário de um trabalhador durante o período da antiga Babilônia era apenas um shekel, ou a moeda do tempo, né? A moeda daquele tempo. E a oferta de Jacó era de aproximadamente 84 shekels. Mesmo em casamentos forçados, centenas de anos após, o preço da noiva para uma mulher violada era de 50 shekels. Portanto, a oferta de Jacó foi bem generosa. 7 anos de trabalho. Esse foi o preço que ele pagou, o dote. Que toque de poesia, tanto do velho mundo quanto do novo, nas palavras do versículo 20. Quando o amor é soberano, o tempo é curtíssimo, o trabalho nunca é pesado, a distância nunca é longa, não há sacrifício impossível.
Ah, se amássemos o Senhor assim, de modo que os fardos da vida pudessem parecer leves e durar apenas um instante, tanto para um trabalho missionário que passasse longos anos no campo, como para um inválido condenado a uma vida de dor. Olha que comparação interessante. Esse amor, este apreço de Jacó por Raquel, considerando os 7 anos de trabalho como sendo muito leve e como que passando rápido, comparando como seria interessante, como seria louvável que nós amássemos o Senhor da mesma forma. Muito interessante a aplicação, né? O verso 23, do mesmo modo como Jacó tinha passado por Esaú no momento sério, também Labão persuadiu Lia a se passar por Raquel, num instante não menos significativo. Chegou agora o momento em que Jacó experimentou o outro lado da moeda, né? De enganador, agora ele foi enganado. Quando a noite chegou, Jacó, pensando que estava indo para a noite de núpcias com Raquel, que ele amava, a ele foi entregue Lia, a escuridão. Como assim? Muitos ficam se perguntando, eu já me perguntei, mas como que ele não percebeu que não era Raquel? Então, supõe-se que a escuridão, ou talvez usassem naquele período véu que ocultava o rosto, assim como muitas mulheres usam hoje nas terras do Oriente, pode ter ocultado o rosto de Lia, a identidade. E claro, havia uma trama entre o pai e a filha. Fizeram bem feito, né? Que enganaram Jacó. E aí no verso 25, Jacó, depois, na manhã, descobrindo, ele vai a Labão. E então ele reclama, né, aqui esse ato de Labão e Lia. Interessante que agora chegou a vez de Jacó, o enganador, agora ele ser enganado, como eu já falei. Aquele que empregara todos os meios para granjear os benefícios da primogenitura teve de receber a contragosto a primogênita da casa. No verso 27, decorrida a semana, passou-se uma semana de núpcias com Lia, refere-se ao período da festa do casamento daquele tempo, que durava uma semana. Aí então Labão deu Raquel a Jacó, antes de trabalhar mais 7 anos. O casamento de Raquel aconteceu como um anticlímax, particularmente considerando que não é mencionada nenhuma festa de casamento. A preferência de Jacó por Raquel é a semente de muita luta familiar. Nas descrições das dificuldades familiares nos capítulos seguintes, o autor de Gênesis, que já aprendemos que foi Moisés, demonstra os inevitáveis resultados da poligamia. Versos 31 em diante vem apresentando agora Lia, embora não amada, veio a ser mãe de 4 primeiros filhos de Jacó, incluindo Levi, responsável pela linha sacerdotal arônica, e Judá, ancestral de Davi, da linhagem real, e por fim Jesus. Verso 31, desprezada, deve ser compreendido em sentido relativo, isto é, comparando-se com a intensidade do amor que Jacó tinha por Raquel. Frequentemente se verifica o fato que, mediante a providência divina,
Aqueles que têm falta de certos predicados sobejam relativamente, outros que não raro lhes compensam aquela falta. O verso 32 descreve os nomes dos filhos de Jacó, que provém de sentimentos que lhes ficavam associados por ocasião do nascimento. Então, Lia, o primeiro filho, Ruben, ela pensou: eis um filho, o Senhor atentou para a minha aflição. O verso 33, Simeão, ouvindo, soube o Senhor que eu era preterida. Ou, do hebraico, Chamai, que eu sou odiada. Olha o sentimento de Lia ao nascer seus filhos. Levi, no verso 34, deste nome, unido, ela diz: desta vez se unirá mais a mim, meu marido. E, finalizando o capítulo, verso 35, Judá, onde ela disse: possa Deus ser louvado, esta vez louvarei ao Senhor. Os filhos e os sentimentos da mãe e os significados dos nomes. Agora nós vamos para o espírito de profecia, complementando o nosso estudo de hoje, Jacó e a formação de sua família. Com uma fé nova e permanente nas promessas divinas e certo da presença e guarda dos anjos celestiais, Jacó prosseguiu em sua jornada para a terra dos filhos do Oriente, conforme descreve o verso 1. Mas quão diferente foi sua chegada do mensageiro de Abraão, quase 100 anos antes. Olha quanto tempo passou desde que o servo de Abraão foi naquele local buscar uma esposa para Isaque. Quase 100 anos. O servo chegara com um séquito de ajudantes, viajando em camelos, com ricos presentes de ouro e prata. Jacó era um viajante solitário, tendo magoados os pés, sem nada possuir, a não ser um bastão, um cajado. Como o servo de Abraão, Jacó se deteve ao lado de um poço, e foi aqui que ele se encontrou com Raquel, a filha mais moça de Labão. Agora foi Jacó que prestou serviço, volvendo a pedra do poço e dando a beber aos rebanhos. Dando a conhecer o seu parentesco, foi bem recebido na casa de Labão. Se bem que tivesse vindo desprovido e desacompanhado, poucas semanas mostraram o valor de sua diligência e habilidade, e insistiu-se com ele que ficasse. Foi combinado que devia prestar 7 anos de serviço a Labão pela mão de Raquel. Nos tempos primitivos, exigia-se o costume que o noivo, antes da confirmação do contrato de casamento, pagasse uma soma de dinheiro ou seu equivalente em outras propriedades, conforme as suas circunstâncias, ao pai da noiva. Isto era considerado como uma salvaguarda à relação matrimonial. Os pais não julgavam de bom aviso confiar a felicidade de suas filhas a homens que não haviam feito as devidas provisões para a manutenção de uma família. Se não possuíam tino econômico suficiente e energia para dirigir negócios e adquirir gado ou terras, receava-se que sua vida se mostrasse inútil. Olha, porque havia então este costume, esta cultura de pagar o dote. Era uma salvaguarda à relação matrimonial.
Era para testar mesmo se o noivo era capaz de administrar uma família, um lar. Interessante. O antigo costume, se bem que algumas vezes, do mesmo se abusasse, assim como fez Labão, produzia, em geral, bons resultados. Quando se exigia do pretendente prestar serviços, como foi o caso de Jacó, a fim de obter a sua noiva, evitava-se um casamento precipitado e havia oportunidade de se provar a profundidade do afeto, bem como a habilidade do noivo para prover as necessidades da família. Percebe que interessante? Em nossos tempos, muitos males resultam de seguir uma conduta oposta. Frequentemente, dá-se o caso que pessoas, antes do casamento, têm pouca oportunidade de se familiarizarem com os hábitos e disposições um do outro. E, quanto ao que se refere à vida diária, são virtualmente estranhos quando no altar unem os seus interesses. Muitos acham, demasiado tarde, que não se adaptam um ao outro, e a desgraça, por toda a vida, é o resultado de sua união. Frequentes vezes, a esposa e os filhos sofrem pela indolência e inépcia, pelos hábitos viciosos do marido e pai. Se o caráter do pretendente houvesse sido provado antes do casamento, conforme este antigo costume, poder-se-ia ter evitado grande infelicidade. Uma profunda realidade a aplicação deste costume, deste texto que acabamos aqui de considerar, hein? Muito sábio mesmo. 7 anos de serviço fiel Jacó prestou em atenção a Raquel, e os anos, como já falamos, aos seus olhos foram poucos dias, porque muito amava Raquel, verso 20. Mas o egoísta, ganancioso Labão, desejando reter um auxiliar tão valioso, afinal Jacó era dedicado pastor, um trabalhador exímio, Labão então usou de astúcia, praticando um cruel engano, substituindo Raquel por Leia. O fato de que a própria Leia fez parte da trapaça fez Jacó pressentir que a não poderia amá-la. Está vendo? Uma razão por que Jacó não conseguiu se apegar a Lia, devido a ela ter se aliado com o pai para enganar Jacó. Sua censura, feita com indignação a Labão, foi defrontada com o oferecimento de Raquel por outros 7 anos de trabalho. Insistia, porém, o pai que Leia não fosse despedida, visto que isto acarretaria ignomínia à família. Jacó foi posto assim em uma posição muito dolorosa e probante. Decidiu-se finalmente conservar Leia e desposar Raquel. Esta foi sempre a muito amada, mas a preferência dele por ela provocava inveja e ciúme, e sua vida se amargurava pela rivalidade entre as esposas irmãs. Livro Patriarcas e Profetas, página 179. Pois é, gente, olha só o que a história nos traz, né? A história bíblica. Lembrando, mais uma vez, Deus nunca aprovou poligamia, embora isto fez parte da vida de alguns servos de Deus, como já falamos, por questões culturais da época, por falhas na conduta dos homens pecadores, mas que
se voltavam a Deus. Nós vemos aqui o problemão, assim como Abraão teve um problemão na sua vida por causa de poligamia, Jacó veio a sofrer também, dentro do seu lar, consequências amargas por isto ter feito também parte na sua experiência, né? Então nós vamos encontrar fraudes, ciúmes, invejas, rivalidades, decepção na lua de mel, tudo isso neste capítulo de hoje, né? Um caos familiar. Então nós percebemos que mesmo na vida de grandes homens, servos de Deus, houve falhas, houve problemas, lutas, provações, mas Deus sempre esteve presente, ajudando seus filhos, seus servos a resolver os problemas, né? Então, o capítulo de hoje nos traz ensinamentos importantes a respeito agora de Jacó e a formação de sua família. O pensamento do dia, olha que interessante. Deus age, mas as consequências continuam. Deus perdoa, Deus ajuda, mas as consequências dos erros humanos, eles são inevitáveis. Conclusão: embora o mal e a confusão dos negócios dos homens possam aparecer, os propósitos de Deus nunca podem ser frustrados. O cenário de hoje, neste capítulo, é de ganância, inveja e competição. Mas as tribos de Israel são trazidas à existência. Isto, como eu já falei, não justifica a depravação humana, mas ilustra a soberania de Deus na história do homem. Que eu e você venhamos a nos alegrar pelo fato de que, acima da confusão deste mundo, reina um Deus soberano. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos dê a sua graça para que possamos realmente aprender estas lições, que possamos examinar as nossas vidas e buscar de Deus sabedoria para que Ele possa dirigir a nossa vida acima dos problemas, das dificuldades e até mesmo da confusão deste mundo. Possamos crer que Deus está no comando de nossa vida e também da história deste mundo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelas tuas providências nas nossas vidas, porque apesar de problemas, apesar, Senhor, de um mundo conturbado, nós podemos crer e confiar que o Senhor está no controle de todas as situações, que o Senhor é aquele que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Senhor, entregamos o nosso dia, a nossa vida em suas mãos, os nossos planos, os nossos problemas também. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando esta oração e este estudo. Ajude-nos, assim como ajudaste Jacó, diante dos problemas familiares, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê amor. Te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos.
Que Deus esteja com você. Foi um grande prazer estudar a Palavra de Deus juntos mais um dia. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal Jornada Bíblica Despertar com Deus e compartilhe. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas também destes estudos diários da Palavra de Deus. Deixo aqui o meu abraço. Tchau, tchau.